Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática é Prática. Nossa aula de hoje é sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo até o final. E o que quer dizer uma fração equivalente? Fração equivalente é aquela fração que corresponde a uma mesma quantidade. Quando nós temos duas frações que correspondem a uma mesma quantidade, elas são frações equivalentes. Embora a fração esteja escrita de forma diferente, com números diferentes, se ela representa uma mesma quantidade, então ela vai ser uma fração equivalente. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês compreendam melhor. Aqui nós temos uma imagem aqui, podemos imaginar que seja uma folha sulfite, que esteja dividida em 6 partes. E vamos supor que nós colorimos aqui 2 partes dessa folha sulfite. E aqui nós temos a mesma folha sulfite, porém aqui ela está dividida em 12 partes. E nós colorimos 4 partes dessa figura. Vocês conseguem observar que essas 4 partes dessa figura e as 2 partes dessa figura representam a mesma quantidade? Porque aqui nós temos uma folha sulfite e aqui nós temos a mesma folha sulfite. E observamos aqui que essas 4 partes correspondem a essas 2 partes. Vamos montar as frações para que vocês possam observar melhor. Aqui nós temos 2 partes pintadas, de um total de 6 partes. E aqui nós temos 4 partes pintadas de um total de 12 partes. Porém, elas são frações equivalentes, Estão escritas com numerador e denominadores diferentes, porém, elas são frações equivalentes. Por quê? Porque representam uma mesma quantidade. Então, isso é que quer dizer ser uma fração equivalente, é representar uma mesma quantidade. Então, quer dizer que a fração 2/6 é igual à fração 4/12. Se ela é igual, ela é equivalente. E aqui nós temos essa outra imagem, que está aqui com 2 partes, repartida em 2 partes com uma parte pintada. E aqui nós temos a mesma imagem aqui, a mesma figura, o mesmo tamanho, dessa figura é essa figura aqui. Só que aqui ela está repartida em 4 partes. E aqui nós temos 2 partes pintadas. E vocês conseguem observar também, que essas 2 partes pintadas dessa figura representa uma parte pintada dessa primeira figura aqui. E as frações, que correspondem então a essas figuras aqui, está aqui, A gente tem uma parte pintada de 2 partes, do total de 2 partes. E aqui nós temos 2 partes pintadas de um total de 4 partes. Então quer dizer que a fração 1/2 ela é igual à fração 2/4. Se ela é igual, que ela representa a mesma quantidade, então ela é uma fração equivalente. E também podemos pensar em fração equivalente de outra forma. A gente pode pensar, para eu conseguir encontrar essa fração que é equivalente a essa fração, o que eu posso fazer? Eu posso estar multiplicando 6 vezes qual número que eu vou encontrar? 12. 6 vezes 2. Então, quando eu multiplico 6 vezes 2, eu tenho 12. E o numerador, nós vamos multiplicar também pelo mesmo número. Eu não posso multiplicar por um fator diferente. Então, nós vamos multiplicar também por 2. Então, 2 vezes 2 igual a 4. E aí, nós multiplicamos, então, pelo mesmo fator e conseguimos encontrar a fração equivalente. E frações equivalentes a essa fração 2/6. Eu poderia encontrar infinitas frações equivalentes a essa fração, porque as frações equivalentes, elas são infinitas. Se eu multiplicasse por 3, eu iria encontrar outra fração equivalente a esta, e assim por diante. E aqui, nessa fração 1/2, para eu conseguir encontrar aqui 2/4, eu tenho que pensar também. 2 eu vou multiplicar por qual número para encontrar 4? 2 vezes 2. E vou multiplicar também o numerador. 1 vezes 2, 2. E a essa fração 1/2 também eu posso encontrar, infinitas frações equivalentes. Na próxima parte nós vamos ver mais alguns exemplos para que fique mais claro para vocês. Pessoal, vamos lá então resolver este exemplo? Escreva 3 frações equivalentes para as frações. Nossa primeira fração é a fração 3/5. Então vamos escrever 3 frações equivalentes para essa fração. Primeiro fator que nós podemos pensar, estar multiplicando o numerador e o denominador, podemos usar aí o fator 2. Então, vamos multiplicar numerador e denominador pelo fator 2. Vamos, então, fazer multiplicação. 3 vezes 2 igual a 6. 5 vezes 2 igual a 10. Então, nós encontramos aqui
a fração 6 décimos, né? Primeira fração, então, equivalente a 3 quintos. Então, quer dizer que 3 quintos é igual a 6 décimos, porque é uma fração equivalente. E vamos encontrar a segunda fração, então, equivalente a 3 quintos. Agora, vamos repetir aqui o 3 quintos e vamos pensar no próximo fator que a gente pode estar multiplicando aqui, numerador e denominador. Podemos colocar o fator 3. Então, vamos multiplicar numerador e denominador por 3. E aí, nós temos 3 vezes 3 igual 9. 5 vezes 3 igual a 15. Então, nós encontramos a segunda fração equivalente a 3 quintos, que é a fração 9 quinzeavos. Quer dizer, então, que 3 quintos é igual a 9 quinzeavos. E vamos repetir aqui novamente o 3 quintos, para a gente estar encontrando a terceira fração equivalente aqui. Então, agora o próximo fator que nós podemos estar multiplicando é o fator 4 vezes 5 vezes 4 e 3 vezes 4. 3 vezes 4 igual a 12 e 5 vezes 4 igual a 20. Quer dizer, então, que a fração 3 quintos ela é igual à fração 12 vinteavos. Então, essa foi a terceira fração equivalente que nós encontramos aqui, a fração 3 quintos. E como eu falei anteriormente, as frações equivalentes, elas são infinitas. Se a gente fosse multiplicando, né, pelo fator 5, depois pelo fator 6, essa mesma fração, a gente vai encontrar aí infinitas frações equivalentes. Vamos à próxima fração que nós temos aqui, ó, 2 sétimos. Então, vamos multiplicar também por 2, o nosso fator. Vamos multiplicar por 2, né? O primeiro fator que a gente pode estar multiplicando. 2 vezes 2, 4. Então, quer dizer que 2 sétimos é igual a 4 14avos, né? A primeira fração equivalente, então, a 2 sétimos. Agora, vamos repetir aqui o 2 sétimos, para a gente encontrar a segunda fração. E agora, nós podemos multiplicar por 3. E 2 vezes 3 igual a 6. 7 vezes 3, 21. Então, quer dizer que 2 sétimos é igual a 6 21avos, né? Nossa segunda fração aqui equivalente. E vamos repetir aqui novamente o 2 sétimos, para a gente estar encontrando agora a terceira fração equivalente. E agora nós vamos multiplicar por 4 também. Então, agora nós temos 2 vezes 4 igual a 8. E 7 vezes 4 igual a 28. Quer dizer, então, que 2 sétimos é igual a 8 28avos. Então, nós encontramos aqui as 3 frações equivalentes a 2 sétimos. E agora vamos encontrar as frações equivalentes a 5 oitavos. Nós podemos também pensar em multiplicar aqui por 2. E vamos fazer 5 vezes 2 igual a 10. 8 vezes 2, 16. Quer dizer, então, que 5 oitavos é igual a 10 16avos. Nossa primeira fração equivalente a 5 oitavos. Agora, vamos repetir aqui os 5 oitavos para a gente encontrar a nossa segunda fração equivalente. Vamos multiplicar, então, por 3 e por 3. E 5 vezes 3, eu tenho 15. E 8 vezes 3 igual a 24. Então, quer dizer que 5 oitavos é igual a 15 24avos. Nossa segunda fração equivalente, então, a 5 oitavos. E agora vamos repetir aqui novamente os 5 oitavos, para encontrarmos aqui a terceira fração equivalente. Então, vamos multiplicar por 4. 5 vezes 4 igual a 20. E 8 vezes 4 igual a 32. Então, quer dizer que 5 oitavos é igual a 20 32avos, que é a nossa terceira fração equivalente aqui a 5 oitavos. Então, quer dizer que para eu encontrar qualquer fração equivalente, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por um mesmo fator, né? O denominador e o numerador. Então, se eu fizer isso, se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo fator, eu vou estar encontrando uma fração equivalente. E depois, na parte de simplificação, agora vocês vão ver também que quando a gente está simplificando uma fração, a gente também está encontrando uma fração equivalente. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui sobre frações equivalentes e na próxima parte nós vamos ver sobre simplificação de frações. Pessoal, agora nós vamos ver então sobre simplificação de frações e frações irredutíveis.
E o que quer dizer, então, simplificar uma fração? Simplificar uma fração quer dizer reduzir essa fração. Então, para eu encontrar a forma simplificada de uma fração, eu tenho que dividir. Dividir numerador e denominador por um mesmo fator comum. E aqui nós vamos, então, fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu tenho é a fração 10/14. Então, para que eu encontre aí a forma simplificada dela, na forma irredutível, e o que quer dizer essa forma irredutível? Forma irredutível é quando eu chego numa fração que eu não consigo mais dividir ela, que eu não consigo dividir o numerador e o denominador por um mesmo fator comum. Então, aqui nós temos uma fração que tem números pares, então nós podemos simplificar ela por 2, né? Pelo fator 2. Então, vamos dividir aqui, ó, 14 vamos dividir por 2 e 10 vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. E 14 dividido por 2 é igual a 7. Quer dizer, então, que a fração 10/14 é igual à fração 5/7. E essa é a forma reduzida, então, da minha fração 10/14. Ou seja, agora eu não consigo mais, né, dividir essa fração. Eu tenho o número 5 e o número 7. Os dois números são números primos, que só divide por um e por ele mesmo. Então, aqui eu cheguei numa forma reduzida da fração que eu não consigo mais dividir ela. Então, eu não consigo mais simplificar ela. E quando a gente simplificou essa fração, nós encontramos uma fração simplificada, que é a forma irredutível, nós também encontramos aqui uma fração equivalente. Então, para encontrar fração equivalente, nós podemos tanto multiplicar, como fizemos anteriormente, ou então dividir, como estamos fazendo aqui. Quando encontramos a fração irredutível, nós encontramos também uma fração que é equivalente a essa fração que a gente está fazendo a simplificação. E agora nós temos aqui 7/21. E vamos simplificar por 7, né? Porque nós sabemos que 7 é número primo, então ele só divide por 1 e por ele mesmo. E o 21 nós sabemos também que ele divide por 7. Então, vamos fazer a simplificação por 7. Então, 7 dividido por 7 é igual a 1. E 21 dividido por 7 é igual a 3, né? Então, quer dizer que 7/21 é igual a 1/3. E 1/3, então, é a forma simplificada, reduzida, ou seja, daqui para frente a gente não consegue mais reduzir essa fração. Então, ela é a forma irredutível e é também uma fração equivalente, então, a 7/21. E vamos fazer agora 12/30. Nós podemos começar dividindo por 2. Essa fração nós vamos ter que fazer mais algumas divisões, porque não vai ser na primeira divisão que a gente já vai conseguir simplificar ela até a forma irredutível. Vamos fazer então 12 dividido por 2 e 30 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 30 dividido por 2 é igual a 15. Quer dizer então que 12/30 é igual a 6/15. E 6/15 é uma fração equivalente a 12/30. Mas nós ainda não chegamos na forma irredutível. Ainda conseguimos dividir essa fração. Qual é o número aqui que a gente pode conseguir dividir essa fração? É o fator 3, né? Porque o 15 ele divide por 3 e o 6 também divide por 3. Então, nós vamos dividir 6 dividido por 3 igual a 2 e o 15 dividido por 3 igual a 5. Quando encontramos aqui, então, a fração 2/5, nós não temos mais como dividir ela, então não temos mais como reduzir essa fração. Então, nós já chegamos na forma irredutível dessa fração. Então, 2/5 é a forma irredutível e também é uma fração equivalente aqui à fração 12/30. Então, aqui nós temos a fração 100/125. E aí nós vamos fazer a simplificação, então, começando dividindo por 5, porque nós sabemos que 100 é divisível por 5 e o 125 também é divisível por 5. Então, vamos lá. 100 dividido por 5 é igual a 20. E 125 dividido por 5 é igual a 25. Então, 125 é igual a 25 avos. Porém, nós não chegamos ainda na forma reduzida. Eu ainda consigo dividir por 5 novamente. O 20 eu consigo dividir por 5 e o 25 eu consigo dividir por 5. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4
E 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, 25 avos é igual a 4 quintos. E quando chegamos aqui no 4 quintos, aí sim nós conseguimos, então, chegar na fração irredutível. Então, 4 quintos é a fração irredutível e também é a fração equivalente aqui a 125 avos. Nós poderíamos ter dividido diretamente aqui por 25, né? Porque 125 dividido por 25, já chegaríamos lá no 5. 100 dividido por 25, já chegaríamos aqui no 4. Mas se você não quiser fazer diretamente, né, pelo número maior, que talvez você não lembre, então você pode ir fazendo por, né, divisões sucessivas, desde que cheguem até o final aqui, né, na fração irredutível. Agora vamos fazer o 24 40 avos. Então, 24 40 avos são dois números pares, nós podemos começar aí a divisão por 2. 24 dividido por 2 é igual a 12, 40 dividido por 2 é igual a 20, então é igual. Então, nós encontramos aqui a fração 12 20avos, porém nós ainda não conseguimos chegar na forma irredutível. Então, nós podemos continuar fazendo as divisões aqui por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6 e 20 dividido por 2 é igual a 10. E aí, já chegamos na forma reduzida ou não? Ainda dá para dividir mais uma vez. Então, vamos lá. Vou colocar o igual aqui. Então, 6 eu ainda consigo dividir por 2 e 10 também, né, por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3 e 10 dividido por 2 é igual a 5. Agora sim, nós chegamos na forma reduzida da fração 24 40 avos. E todas essas frações anteriores aqui, né, são frações equivalentes. Inclusive, 3 quintos também é uma fração equivalente. Então, para encontrar a fração equivalente, nós podemos tanto multiplicar quanto dividir um número. E a forma reduzida é aquela forma onde nós não conseguimos mais dividir a fração. Espero que vocês tenham compreendido aí sobre simplificação de frações e fração irredutível. Pessoal, termino por aqui então a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre frações equivalentes, simplificação de frações e frações irredutíveis. E eu conto com você na próxima aula. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima aula!